Olá, minha gente, sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do Blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, nós temos agora 27 graus aqui em Natal, está um pouquinho nublado, nada demais. Sensação térmica de 28 graus, calor chegou, hoje até um tanto quanto desorientado, aí você já deve ter visto pela trilha sonora inicial. Com as notícias que estão aí rolando no Brasil, não está fácil, né? O título de hoje, Com Amor e Sem Medo, está entre aspas, porque é frase de Ulisses Guimarães, né? Lá naquele famoso discurso, acho que deveria ser repetido, será repetido hoje, de Ulisses Guimarães na promulgação da nossa Constituição Cidadã. O que estamos acompanhando nos últimos dias, e especialmente nas últimas horas, não é nada fácil para quem é democrata, para quem é constitucionalista, para quem é defensor das liberdades, assim como eu sou. Então, é assustador. Na verdade, eu gostaria muito de dizer que era apenas com amor e sem medo, mas está difícil até de dizer que é sem medo, porque agora até os professores estão representando o risco sei lá quem, né, nessa eleição, porque nós tivemos aí, então, uma ação do Brasil nessa semana de invasão pela polícia de várias universidades, quase aqui, vários estados, Rio de Janeiro, Paraíba. Eu achava até que não tinha sido aqui no Rio Grande do Norte, mas acabei de ver no G1 que teve também a universidade pública aqui no Rio Grande do Norte. Não ficou esclarecido qual era, eu olhei muito rápido, como eu disse, as notícias estão se atropelando. Se é pública aqui, né, pode ser a UFRN, pode ser a UERN, não sabemos, mas palestras, né, aulas dadas sobre fascismo foram, né, impedidas com violência, né, e até a falsificação de fatos para que a justiça determinasse que elas fossem retiradas. Não está fácil, não. Né? Nós tivemos aqui, segundo o Conjur, que é um site jurídico, quem é aí da área sempre utiliza, temos notícia até da OAB repudiando, do Ministério Público Federal repudiando, botou uma nota a respeito disso, o STF repudiou, o TSE vai investigar. Então, parece que as coisas estão atropelando realmente os fatos de forma muito rápida. Então, acho que nada mais justo do que nós voltarmos a entender como chegou a nossa Constituição e, então, abram bem os ouvidos e o coração para ouvir Ulisses Guimarães. Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores, 2 de fevereiro de 1987, ecoam nesta sala as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração. Mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão, e é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário, lê e escreve, mora, tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Num país de 30.401.000 analfabetos, afrontosos 25% da população, cabe advertir, a cidadania começa com o alfabeto. Chegamos, esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela,
Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos, traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Foi a audácia inovadora, a arquitetura da Constituinte, recusando anteprojeto forâneo ou de elaboração interna. O enorme esforço é dimensionado pelas 61.020 emendas, além de 122 emendas populares, algumas com mais de 1 milhão de assinaturas, que foram apresentadas, publicadas, distribuídas, relatadas e votadas no longo trajeto das subcomissões à redação final. A participação foi também pela presença, pois diariamente cerca de 10.000 postulantes franquearam, livremente, as 11 entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento na procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como o caramujo, guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. Nós, os legisladores, ampliamos nossos deveres. Teremos de honrá-los. A nação repudia a preguiça, a negligência, a inépcia. Soma-se a nossa atividade ordinária bastante dilatada a edição de 56 leis complementares e 314 leis ordinárias. Não esquecemos que, na ausência da lei complementar, os cidadãos poderão ter o provimento suplementar pelo mandato de injunção. Tem significado de diagnóstico a Constituição ter alargado o exercício da democracia em participativa além de representativa, é o clarim da soberania popular e direta, tocando no umbral da Constituição, para ordenar o avanço no campo das necessidades sociais. O povo passou a ter a iniciativa de leis. Mais do que isso, o povo é o superlegislador, habilitado a rejeitar pelo referendo projetos aprovados pelo Parlamento. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do presidente da República ao prefeito, do senador ao vereador. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República suja pela corrupção impune
tomba nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria reformável. Ela própria, com humildade e realismo, admite ser emendada até por maioria mais acessível dentro de 5 anos. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou antagonismo do Estado. O Estado era Tordesilhas. Rebelada, a sociedade empurrou as fronteiras do Brasil, criando uma das maiores geografias do mundo. O Estado, encarnado na metrópole, resignara-se ante a invasão holandesa no Nordeste. A sociedade restaurou nossa integridade territorial com a insurreição nativa de Tabocas e Guararapes, sob a liderança de André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e João Fernandes Vieira, que cunhou a frase da preeminência da sociedade sobre o Estado: desobedecer a El Rei para servir a El Rei. O Estado capitulou na entrega do Acre. A sociedade retomou com as foices, os machados e os punhos de Plácido de Castro e dos seus seringueiros. O Estado prendeu e exilou. A sociedade com Teotônio Vilela, pela anistia, libertou e repatriou. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínoras que o mataram. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Senhora... Imaginemos nós, então, que agora, 30 anos depois desse lindo discurso de Ulisses, resumindo bem o que foi a luta, o sangue, suor, lágrima de brasileiro derramado para que viesse essa Constituição cidadã, a gente vê o Brasil caminhar cegamente, felizmente até, de forma feliz para alguns, para uma situação de escuridão total, de passar por cima dos direitos fundamentais, de acabar com liberdade de expressão. Você vê que lá se fala que a República toma nas mãos de demagogos que, a pretexto de salvá-la, tiranizam. Exatamente o que a gente está vendo agora com essa desculpa de corrupção, né? Até a repetição aos inimigos, aos adversários, a cadeia, o exílio. E nesse caso aqui acrescenta-se o cemitério, porque não tiveram coragem ainda de falar exatamente assim na eleição. Mas para quem já disse que só basta um soldado e um cabo para fechar nossa maior corte, a Corte Constitucional Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o último refúgio do cidadão contra um Estado opressor, o que seria então acrescentar o cemitério nessas opções para os adversários ou os marginais vermelhos, como eles chamam. Fica a reflexão, espero que a gente consiga sair dessa situação horrorosa. Bom voto a todos no domingo. Bom fim de semana, na medida do possível, com essas notícias tristes. E quem sabe estamos de volta às 10 da manhã no domingo e em outras vezes, se assim me for permitido. Até lá.